Agora nós vamos falar sobre 3 diferentes modalidades para que vocês possam entender qual delas se aplica melhor ao seu caso ou em que momento você vai tomar a decisão para abrir a sua empresa, tá bom? Vamos começar pela pessoa física. A pessoa física, ela está sujeita ao recolhimento do imposto de renda através do cálculo feito num programa da Receita que chama-se Carnê-Leão. Ele é muito simples de você fazer, você só precisa baixar o Carnê-Leão, você vai inserir ali os seus rendimentos mensais de cada uma das fontes e, consequentemente, o próprio sistema vai fazer o cálculo do imposto a pagar. Você vai pagar mensalmente o imposto que foi apurado pelo sistema e no final de cada ano, aquelas informações todas do ano inteiro, elas vão fazer parte da sua declaração de ajuste do imposto de renda. Aquela que você faz no mês de março ou abril. E lá você vai simplesmente importar as informações do Carnê-Leão e vai terminar de fazer a sua declaração lá no imposto de renda, na declaração de imposto de renda anual, para que seja feito o ajuste, para analisar se você deve mais imposto ou se você vai ter até restituição. Se você só tiver essa fonte de renda, você não vai pagar mais imposto quando fizer a declaração de ajuste e muito provavelmente você pode ter restituição, principalmente por conta das despesas que você vai ter, que podem ser abatidas da base de cálculo. Por exemplo, você pagou a escola dos seus filhos, você pagou outras despesas de educação, despesas médicas e tudo mais, a sua base de cálculo diminui, e como essa base de cálculo não foi aproveitada lá no Carnê-Leão, na declaração de ajuste, então você vai fazer o ressarcimento do valor do imposto paga maior, tá bom? Agora, você tem que ficar atento, porque se você não fizer o Carnê-Leão, tá errado. E você tem um outro problema também. As plataformas como Eduz e Hotmart, elas bloqueiam valores que são superiores ao que foi determinados dentro delas lá na política de saque. Então, por exemplo, no caso do Hotmart é R$ 1.500, no caso do Eduz é R$ 1.900. Pode ser que isso mude dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Então, nesse momento, esse valor pode ser que já esteja um valor diferente, tá? O que você precisa saber é que se você fatura mais do que isso, você não vai conseguir fazer seu saque. Outra coisa, mesmo você fazendo em cima desse valor, você vai ter que escriturar esse valor, ou você faz o Carnê-Leão, ou se não tiver sujeito ao imposto, porque esse valor não vai chegar ao mínimo a pagar de imposto, mas você vai ter que fazer a escrituração mensal disso lá na declaração de ajuste. Então, provavelmente, se você está recebendo esse valor, você está a atividade digital sua como plano B. Aí que entra o perigo, porque você vai ter que somar esse valor aqui que você está recebendo mensalmente com o valor que você tem de outra fonte de renda, muito provavelmente proveniente do seu trabalho assalariado. Sabe o que vai acontecer? Se você, por exemplo, ganhar R$5.000 de salário e você recebe mais R$1.900 por mês, que você faz o saque todo mês. Aí você vai pegar os 5.000 que você tem, que você já paga uma alíquota de 27,5%, vai somar com os 1.900 que você tem e você vai ter que pagar os 27,5% sobre essa diferença. Então, muito cuidado, tá bom? Como pessoa física, na maioria dos casos, acaba não sendo compensador para você, tá? Mas vamos analisar os demais casos. Aí você tem depois o MEI. O MEI tem sido uma alternativa muito atraente para aqueles que estão começando ou para aqueles que têm uma atividade remunerada numa empresa e abrem o MEI como sendo o plano B, conforme eu acabei de citar no caso da pessoa física. No caso do MEI, você tem que ter um faturamento de no máximo R$5.000. Se você trabalhar como afiliado, esses R$5.000 é o total das comissões que você recebeu. Agora, se você for produtor, esses R$5.000 é o total das vendas, independentemente do valor que tinha sido pago a qualquer afiliado que prestou serviço a você ou descontado pela plataforma, Hotmart, Eduz ou outras que você tenha. Então, precisa tomar cuidado, porque eu tenho visto aí muito problema com afiliados e com produtores que estão se enquadrando no MEI e como não há um controle da Receita Federal em relação a isso, aí eles vão lá faturando 10, 15 mil por mês, até mais. E isso é um grande risco, tá bom? Então, tome cuidado com relação a isso. Só que você também tem que ter atenção a um outro aspecto que é aplicável ao MEI. A legislação, apesar de simplificar o MEI, a legislação encara o MEI como sendo uma pessoa jurídica, tanto que ele tem também o CNPJ próprio. E como tal, você precisa considerar que a legislação ela dá uma isenção de apenas 32% do total de remuneração que você teve no caso de um MEI prestador de serviço. Ou seja,
Se você faturou 5 mil reais, você só tem isenção de IR sobre o valor correspondente a 32% desses 5 mil reais. Os outros 68% você teria que tributar. E a única exceção para você não ter essa tributação é se você mantiver a contabilidade desse MEI. Mas não é aquele livro que você faz lá do MEI que você vai entregar todo ano seguinte lá as informações das suas receitas e despesas no CIMEI. Não, não é isso não. Trata-se de uma contabilidade que vai ter livro diário, vai ter que ter o livro razão, demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial. Então não é uma contabilidade simples de fazer, mas nós temos feito, por exemplo, muito dessas contabilidades para infoprodutores ou mais precisamente para afiliados que estão como MEI. Aí você foge dessa questão dos 68% e você consegue ter a isenção sobre o total, tá certo? Você pode ter a isenção sobre o total, desde que você mantenha a contabilidade. Então fique atento a isso. Depois nós temos o Simples Nacional, que a partir de 5 mil reais você já está no Simples Nacional. Ah, mas eu posso abrir o Simples Nacional se eu tiver aqui nos 1.900? Claro que pode. Não existe limite mínimo para você abrir o Simples Nacional. Você tem que considerar se vale a pena para você, se compensa baseado no que você vai ter que pagar de imposto e as despesas que o Simples Nacional vai trazer para você, tá bom? Agora, vamos ver de forma prática como é que ficaria tudo isso? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo prático para a gente poder considerar no caso de um faturamento de 5 mil reais. Se você tiver um faturamento de 5 mil reais e você fosse uma pessoa física, esquecendo que você não conseguiria sacar na plataforma, mas vamos dizer que você trabalha com duas plataformas, certo? Então você teria R$ 1.500 do Hotmart, R$ 1.900 do Eduz, você tivesse, por exemplo, ali rendimentos recebidos do exterior, relativos à parte de AdSense ou outras coisas parecidas, você vendesse sobre outras plataformas também, vamos imaginar que seja 5 mil reais, tá certo? Como sendo 5 mil reais, você pode ser pessoa física, mas pessoa física você não tem limite, você pode ser mais do que 5 mil reais, mas vamos considerar 5 mil reais porque é o limite que você tem no caso para o MEI, considerando o MEI nas regras atuais. Provavelmente deve mudar essas regras, então esse limite vai aumentar, mas depende do momento que você está assistindo o vídeo. Nesse momento, o limite é 5 mil por mês, ou 60 mil por ano. Mas você não pode considerar o limite anual, por quê? Porque, na verdade, o limite anual ele é proporcional ao número de meses que você tem dentro daquele ano. Então, vamos imaginar que se abrir o seu MEI em julho, vai ser proporcional de julho a dezembro. Então, vai ser sempre 5 mil reais, tá bom? Então, no caso da pessoa física, você pagaria de IR 505,64. Ah, mas você não falou que teria de ser 27,5%? Sim, eu falei. Só que olha só, não é somente calcular os 27,5% em cima. Tem uma parcela de dedução. Então, para simplificar o nosso cálculo, eu já coloquei o valor que você pagaria direto, tá bom? Aí você tem o MEI, que você pagaria R$ 155,20 de IR. O que é esse IR aqui? É referente lá aos 68%. Com 68%, você não chega na alíquota de 27,5%, mas você vai pagar IR mesmo assim. Então, aquele caso, se você não mantiver a contabilidade, livro diário, razão, demonstrativo de resultado e balanço patrimonial, você vai ter que pagar IR sobre os 68%, tá certo? 32% está garantido por lei como isenção. E, por fim, você tem também o valor mensal do MEI, que é de R$ 44,00, então daria aqui o valor de R$ 199,60. Já o Simples é mais simples mesmo. O Simples você vai pagar simplesmente 6% sobre o valor, vai ser R$ 300,00 que você vai pagar. Agora, qual é que é o melhor caso para mim, Anderson? Tudo depende, entendeu? Você pode fazer um planejamento hoje, de repente você tem pico de venda e esse planejamento cai por terra, depois esse planejamento ele pode mudar no mês seguinte porque começa a ter queda de venda. Então, a coisa mais simples de tudo é o Simples Nacional, tá certo? Que você vai ter aquela tabela que já está disponível aí para você ver na plataforma. Então, você precisa só tomar cuidado com relação a isso, porque se você tomar uma escolha errada, isso vai influenciar diretamente nos seus resultados, tá? Então, aqui é para você avaliar o que é melhor para você. Espero que você tenha ficado bem claro para você, de modo bem simples, as opções que você tem, você ser pessoa física, ser MEI e ser Simples Nacional, e para que você possa tomar a decisão do que é a melhor opção para você, tá bom? Se tiver alguma dúvida adicional, você sabe que você pode nos mandar, que eu vou gravar um conteúdo tira dúvidas para você.